Existem jogos que te colocam no papel de um super soldado capaz de destruir exércitos inteiros sozinho. Você se sente importante, poderoso, e certamente ajuda quando você consegue decepar baratas gigantes com a espada motosserra. Mas hoje eu quero te falar dos jogos que fazem justamente o contrário, te jogam no moedor de carne de uma guerra sem fim, e você é só mais um soldado sem nome. Nos anos 2000, franquias como Medal of Honor e os primeiros Call of Duty tinham esse tipo de compromisso com a realidade nua e crua. Não tinha um protagonista carismático dando discursos, não tinha trilhas sonoras heróicas, XP e troféus quando você completava uma missão. O som que dominava o fundo da sua mente era o de metal ricocheteando, dos gritos ao longe e das explosões acabando com a vida dos seus aliados. Eram experiências mais brutas, e no fundo eu acho que isso até tem um impacto psicológico em como você joga. Como é mais imersivo, você se comporta de forma mais realista dentro desse tipo de jogo, sem ficar correndo que nem um maluco no meio do mapa enquanto o tiroteio tá comendo. O design desses jogos reforçava essa sensação o tempo todo. A interface era simples, os alertas não te tiravam da experiência de jogar pra mandar você cumprir uma missão de Battle Pass ou liberar uma skin ridícula. Não tinha nenhum contador de mortes ou recompensas por estilo também. Eram jogos que te ensinavam que você fazia parte de algo maior, que a sua presença era importante, mas não insubstituível, que se você caísse, o outro tomaria o seu lugar. Eu tenho a impressão de que os jogos hoje em dia vão na contramão disso aí. É só você dar uma olhada no que anda saindo ultimamente, principalmente no mercado de skins. O próprio Call of Duty, nas suas versões mais modernas, parece que virou uma paródia bizarra de si própria. Hoje você consegue jogar com uma skin de Tartaruga Ninja ou do Homelander, por exemplo. E sim, a gente tá falando da mesma franquia que um dia já foi referência de realismo e seriedade quando o assunto era combate armado. A real é que a indústria de jogos de hoje tá viciada em querer tirar mais R$1 da sua carteira, então eles começam a apelar para essas coisas mais absurdas, tentando aflorar o lado mais egocêntrico dos jogadores. Porque é normal os jogadores quererem ser reconhecidos nos cenários dos jogos que eles jogam, e esses cosméticos malucos foram um tiro certeiro nesse sentido. Mas é uma coisa que pode até acabar prejudicando você como pessoa, e isso já começou a surtir efeito fora dos videogames, no que as pessoas estão chamando por aí de síndrome do personagem principal. É aquele sentimento de que você merece destaque o tempo inteiro, porque você é o centro do universo. Não é de hoje, por exemplo, que você vê nas redes sociais aquela necessidade constante de ser visto. De achar que a sua opinião sobre tudo e qualquer coisa é importante e relevante o suficiente para ser divulgado para o mundo inteiro. Como se a vida fosse um jogo em que todo o resto do mundo fosse NPC só esperando você iniciar a interação. Esse tipo de comportamento certamente já existia no passado, mas a internet tornou mais pública a divulgação da burrice pessoal das pessoas. Então agora a gente tem que lidar com isso em larga escala também. Mas a verdade é outra. Assim como naqueles jogos em que você é só mais um, na vida real, pelo menos na maior parte do tempo, nós somos apenas mais um também. E isso não é necessariamente um problema. Na verdade, é tudo questão de perspectiva. Nenhum jogo faz você se sentir tão descartável quanto Helldivers 2. Isso começa desde a cinemática que introduz o jogo, que é uma espécie de propaganda patriótica meio boba, no estilo do filme Starship Troopers, para recrutar gente disposta a dar a vida pela Super Terra e ir lutando contra todo tipo de inimigo. Quando você começa o jogo efetivamente e cai no mapa, agora já armado e pronto para meter bala, o seu personagem sequer tem um nome. Você carrega só uma designação, tipo B1 ou C2, e quando você morre, e pode acreditar que você vai morrer, você não reinicia o jogo num checkpoint ou num save. Na verdade, a sua equipe pede reforços, dando a entender que aquele personagem seu morreu mesmo, já era, e que a Super Terra tá enviando novos recrutas para lutar pela causa. Só que, ao mesmo tempo, você vê que aquele esforço bruto sempre contribui para o destino final da luta no final do mapa, quando o contador do progresso de objetivo principal de defender ou de tomar um planeta aumenta a favor dos humanos em 0,000001%. E por pouco que isso pareça, você tem outros milhares de jogadores combatendo pelo mesmo objetivo. Isso te faz sentir parte de um todo, e realmente ajuda a criar aquele senso de comunidade. O fato de você não ser um super soldado geneticamente modificado a serviço do Deus Imperador da humanidade não quer dizer que no final das contas o seu esforço não vale a pena ou não contribua para nada. E eu acho que nenhuma outra história de ficção revela isso tão bem quanto Blade Runner 2049. No início, o personagem principal é só mais um cara comum naquele mundo sombrio. Esse filme conta a história do Joe, o cara oprimido e sem nenhum tipo de destaque naquele mundo. Ele não tem nada de especial. Mas durante a investigação, que é um dos motivadores principais do filme, ele começa a ter uns lampejos de memória que indicam que talvez ele seja diferente, algo mais. E esse filme faz um trabalho espetacular em mostrar os estados mentais do Joe.
sobre como aos poucos ele vai se convencendo de que ele é alguém diferente e especial, e que, embora eles não falem isso diretamente no filme, ele passou a vida toda se sentindo solitário, desconectado, e que a razão agora era clara: ele é mesmo alguém especial, relevante no mundo. E que atira a primeira pedra quem nunca se sentiu assim ou não teve vontade de dizer que esse cara é literalmente eu. Só que quando a história parece que vai te levar pra um lugar, ela dá uma volta completa e te leva pra outro, porque no final das contas o Joe realmente não é ninguém importante naquele universo. Ele é só mais um robô fabricado como milhares de outros. Ele é um protagonista sem as qualidades principais do que normalmente a gente esperaria numa história desse tipo. Até o nome dele é uma referência a uma expressão em inglês, Regular Joe, ou um cara comum, ou seja, ninguém especial. Considerando esse contexto todo, o filme tinha tudo pra terminar e te deixar meio depressivo, e de certa forma acho que esse vídeo também. Mas acho que é aí que vem a virada, porque muito embora o Joe não seja ninguém relevante no contexto do universo de Blade Runner, toda aquela história não teria acontecido sem ele. A gente testemunha as escolhas do Joe. Ele não acaba com todo o mal ou com todos os inimigos do filme sozinho. Ele também não dá início à revolução dos replicantes, como Detroit Become Human. E se você ainda não jogou esse jogo, eu recomendo, é excelente. Mas o Joe escolhe ser corajoso e enfrentar a morte quase certa num cenário em que perder era praticamente garantido. Ele escolhe levar o Harrison Ford de volta até a filha perdida, mesmo que morresse fazendo isso. Ele pode não ser um personagem principal no contexto da história de Blade Runner, mas você tem alguma dúvida de que ele seja um herói, sem o qual aquele universo certamente teria ido para um lugar bem pior? A gente não sente empatia pelo personagem do Joe porque ele faz parte de uma fantasia a respeito do que a gente queria ser ou que espera que ele se tornasse. A razão pela qual o Joe é um personagem com quem a gente se identifica com tanta força é porque ele representa quem a gente é de verdade. Mas sobretudo pelo fato de que, mesmo não sendo a estrela principal desse mundo, ainda assim é possível agir com nobreza e viver uma vida de significado. Porque mesmo que a gente não seja o personagem principal, ainda assim a vida é feita de escolhas. E essas escolhas podem ter um impacto gigante em algum ponto. Mas acima de tudo, o personagem do Joe mostra pra nós que a humanidade não se define pelo tamanho do vazio que existe dentro da gente, mas sim pelo que a gente pode fazer para preencher esse vazio.